Vamos começar falando sobre a Assembleia Geral? É isso mesmo, nono dia da 61ª Assembleia Geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil foi marcado pelas vocações religiosas e a Comissão para a Causa dos Santos. O Alan Ribeiro traz os detalhes de como foi esse dia na reportagem que a gente vai conferir agora. Neste penúltimo dia da Assembleia Geral da CNBB, os bispos partilharam a celebração dos 90 anos do Colégio Pio Brasileiro em Roma, responsável pela formação de inúmeros padres ao longo dos anos. A experiência de viver no Colégio Pio Brasileiro é maravilhosa. Eu vivi lá 2 vezes, em 2 etapas, na etapa do mestrado e depois do doutorado. Primeiro porque a gente tem uma grande experiência da Igreja do Brasil. Eu conheci muito mais a Igreja do Brasil estando em Roma, no Pio Brasileiro, do que aqui. Porque lá nós temos padres de Roraima ao Rio Grande do Sul, da Paraíba ao Acre. Então a convivência com a Igreja do Brasil em Roma, no Pio Brasileiro, é muito interessante. Há um conhecimento profundo da Igreja do Brasil estando em Roma. Segundo, a possibilidade de conviver com a universalidade da Igreja, estando em Roma, perto do Papa. Então, o contato com a Igreja Universal, com a universalidade da Igreja é uma riqueza imensa. Terceiro, os frutos são grandiosos. Ao longo destes 90 anos, já são mais de 2.200 estudantes que passaram pelo Colégio Pio Brasileiro e estudam nas universidades pontifícias, são mais ou menos 20, um pouco mais de 20 universidades no ambiente romano. No fundo, nós estamos preparando presbíteros para, de modo qualificado, dialogar com o mundo contemporâneo, com os grandes desafios, os grandes temas. Então, ao longo dos anos, percebemos claramente uma maior qualificação da formação dos nossos seminaristas, inclusive por causa da vinda destes padres, professores, reitores, formadores que estudaram nas universidades de Roma, morando no Colégio Pio Brasileiro. Outra data marcante são os 70 anos da criação da Conferência dos Religiosos do Brasil. Dom Ângelo recordou que os religiosos e religiosas são responsáveis por servir a Igreja e a sociedade em diversas frentes. Essa memória dos 70 anos, quer nos mostrar que a vida religiosa ela nasce com a pessoa de Jesus Cristo e do seu Evangelho. Então, é um modo de ser discípulo, discípula de Jesus. E viver a mesma vida que Jesus viveu, pobre, casto e obediência. Então essa é a fonte da vida religiosa consagrada. É seguir a partir do santo batismo, nesse chamado à santidade. Então ali com toda essa riqueza de dons e carismas, que o Senhor, pelo Espírito nos concede e concede a cada um. Então fazer essa memória e também colocar, para nossos jovens, para as comunidades cristãs, para as famílias, que é uma vocação possível, que é uma realização. E, sobretudo, que hoje, diante de tantos desafios, nós precisamos propor aos jovens, seguir, você é batizado, tem tantos dons, carismas, você não quer se entregar a Deus, fazer e viver aquilo que Jesus Cristo viveu, e depois, como a vida religiosa consagrada, a perspectiva da missão, justamente na oração, numa espiritualidade forte, numa vida fraterna, então é juntas, e depois aberta à missão. Então, essa é a esperança, memória, profecia e esperança. Vale a pena seguir Jesus, vale a pena ser pobre, casto e obediente como Jesus foi na igreja, em comunhão com a igreja e para levar o Evangelho e construir esse reino de Deus. Além dessas 2 celebrações, os bispos abordaram os trabalhos da Comissão Especial para a Causa dos Santos. Desde 2016, a CNBB tem orientado as dioceses a respeito das canonizações e beatificações. A comissão, ela começou há 8 anos atrás, em 2016, e ela começou foi criada justamente para dar um acompanhamento às causas. Mas nós ainda não temos um catálogo de quantas causas existem. Sabemos que no Brasil, aproximadamente, nós temos umas 100 causas ou mais, Mas nós não temos ainda um conhecimento de mapear essas causas. E esse é o trabalho da comissão. Uma das ações da comissão que queremos realizar nesses próximos 4 anos vai ser justamente isso, mapear essas causas. Por quê? Nós queremos criar uma sintonia entre uma causa que uma diocese abre e a conferência. Ter uma aproximação, é isso que nós pretendemos.
Então, a comissão vai realizar isso, né? É o nosso desejo. Almejamos também, né, criar aqui no Brasil um curso para poder formar postuladores. Quem são os postuladores? Né, para uma causa, para abrir uma causa que é um inquérito, nós precisamos de postuladores. Ele é como a figura de um advogado, né? Então, almejamos criar um curso para postuladores no Brasil. Nós temos muitos postuladores aqui no Brasil que são padres que estudaram em Roma, e em Roma eles tiveram a oportunidade de fazer um curso de postulador. Então, eles prestam esse serviço aqui no Brasil. Porém, a segunda fase de uma causa de um santo, que é a fase romana, o postulador precisa residir em Roma. Mas nem sempre nós aqui no Brasil temos condições para isso, né? As igrejas não têm, porque não é muito fácil, né? Economicamente não é, né? Então, nós queremos justamente criar um curso aqui para ajudar postuladores aqui no Brasil e, assim, facilitar as causas, né? É isso aí, esse aqui foi um resumo do dia de ontem, quinta-feira, e ainda nessa edição a gente vai falar sobre a expectativa e os trabalhos que estão sendo feitos para concluir, para encerrar essa assembleia que termina hoje e a partir de então começa a ser colocado em prática tudo que foi refletido, debatido e discutido pelo episcopado brasileiro durante esses dias de encontro, os 10 dias de encontro.